Olá pessoal, bem-vindos a mais uma correção comentada. Eu espero que vocês gostem do vídeo e já deixo o convite para nos visitar, visitar a Matemática Decifrada no Facebook e no Instagram, tá bom? Aguardo vocês. Então, vamos começar? E aí pessoal, vamos então começar aqui agora com a correção da prova Avaliar Etri da edição 2022 para o 7º ano do ensino fundamental, tá bom? Então as questões começam do número 27. As 26 anteriores fazem parte do conteúdo de língua portuguesa. Então vamos ver o enunciado. Observe as frações 1, 2, 3 e 4 no quadro abaixo. Então o quadro é esse aqui. Tá? E aí a pergunta é o seguinte: qual dessas frações é equivalente a 1/17? Então, fração equivalente é uma outra fração ou outras frações que, quando você faz a divisão da fração original, você obtém um resultado. As frações equivalentes elas têm que ter o mesmo resultado. É uma fração, uma divisão. Né? Aqui no caso a gente não vai fazer a fração, porque eu acho que vocês já entenderam o cerne dessa, né, o núcleo dessa questão. Se eu fosse dividir 1 por 17, eu ia encontrar um determinado valor, e aí eu ia ter que buscar dentre essas frações das alternativas aquela que, quando eu fizer a divisão do numerador com o denominador, encontre o mesmo valor. Então, como é que a gente obtém frações equivalentes? Normalmente, as frações equivalentes são múltiplos, quando a gente tem uma fração que não dá mais para reduzir, né? É uma fração irredutível. Você já esgotou todas as possibilidades de simplificação, como essa que aqui está, 1/17. Eu não tenho mais como simplificar o 1 nem o 17, chegou no limite. Então, para a gente encontrar frações equivalentes dessa fração, a gente vai ter que pegar múltiplos. Múltiplos de quem? Múltiplos do numerador e do denominador. Só que para manter o mesmo resultado da divisão, o mesmo número que eu multiplicar o denominador, eu tenho que multiplicar o numerador. Tá? Que aí eu mantenho a equivalência do numerador com o denominador. Tá? Então vamos analisar aqui a primeira. A primeira aqui é 1,289. Tá? Vejam bem, o 1 não alterou, né, da fração original para essa fração número 1. E o 17 aumentou, né, se a gente dividir 289 por 17, nós vamos encontrar 17 também. Tá? 17 vezes 17 dá 289. Então eu multipliquei o denominador por 17 e não fiz nada no numerador. Então isso aqui não é uma fração equivalente. Tá bom? Por conta desse princípio. Vamos analisar a segunda, 1,34. Tá? Então, de 17 para 34, eu multipliquei por 2, porque 2 vezes 17 dá 34, e assim como na primeira fração, eu não alterei o numerador. Então, eu não tenho uma fração equivalente. Tá bom? Vamos analisar agora a quarta. Eu vou pular a terceira propositalmente, né? Vocês já podem imaginar que essa é a resposta. Mas eu vou analisar a quarta agora. Então, nós temos a fração original, 1/17, e nós temos, né, como tentativa de encontrar uma fração equivalente, 18,34. Né? Escolhi ela porque o numerador é diferente, as duas primeiras eram o mesmo numerador. Então aqui embaixo, como nós vimos na análise anterior, a gente multiplica por 2 o 17 para encontrar 34. Só que, né, a gente multiplicando por 2 o numerador não vai dar 18. Né? 1 vezes 2 daria 2. Tá? Então a última, né, que é a fração que realmente nos interessa, que é a 17,289, então eu vou pegar a fração original, 1/17, e vou pegar 17 vezes 2, sobre 289, perdão. Então, olha só, a gente já viu aqui que 289 dividido por 17 dá 17, quer dizer o quê? Que 17 vezes 17 dá 289. Então, eu multipliquei aqui embaixo por 17, deu 289, e se eu multiplicando o numerador por 17, também vai dar 17, tá certo?
Então aqui nós temos a nossa fração equivalente. Tá? Então está aqui. Ó. Então resposta letra C. Tá bom? A próxima questão diz o seguinte enunciado. Devido a um problema de infiltração, Júlio precisará trocar o piso instalado em uma parte do chão do seu salão de festa. O formato do chão desse salão está representado na figura abaixo com algumas de suas medidas indicadas, sendo que a parte colorida em cinza corresponde à região que terá o piso trocado. Então é essa região aqui, ó, que vai ter o piso trocado. Tá? O piso que Júlio irá utilizar nessa troca custa R$50 cada metro quadrado. Então qual será o valor mínimo em reais que Júlio irá gastar na compra desse piso? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é ter que encontrar a área dessa região. Tá? Então vamos lá. Eu já tenho uma das dimensões que é 3 metros. Tá? Falta descobrir a dimensão desse pedaço aqui. E para isso a gente vai ter como auxílio as outras medidas que foram dadas. Então o salão completo, o comprimento dele dá 5 metros. Tá? 5 metros é ele completo. E a parte que não terá piso, 3 metros. Tá? Essa aqui é a parte sem piso. Então, se eu tenho 5 metros em total, 3 metros a parte sem piso, quanto é que vai medir a parte, a largura dessa parte mais estreita do salão, né, já que a outra medida nós temos, que é 3 metros. Então, 5 total, 3 a parte sem piso, o que resta para somando com 3 para dar 5? 2. Tá? Então, essa parte aqui vai ter 2 metros. Então, a área do retângulo é base vezes altura. Tá bom? Então, base, né? A gente pode... o 2 metros ali em cima, mas a mesma medida daqui de baixo, servindo como base. É um retângulo. A parte de baixo e a parte superior são iguais, a parte esquerda e a parte direita também tem as mesmas medidas. Tá? Então, a base 2, altura 3, então dá 6 metros quadrados. Tá? Metros quadrados porque eu estou multiplicando metro por metro. Então, o piso que ele vai usar custa R$50 um metro quadrado. Então, se o meu local tem 6 metros quadrados, basta eu multiplicar 50 vezes 6, que a gente vai achar quanto que ele vai gastar. Isso aqui vai dar R$300. Tá bom? Então, a resposta, letra A. O próximo exercício diz o seguinte: Maria comprou 2.000 ml de leite para fazer algumas receitas. Ela utilizou 2/5 dessa quantidade de leite para fazer um bolo. E com a quantidade restante fez uma vitamina. Qual foi a quantidade de leite em mililitros que Maria utilizou para fazer esse bolo? Só a nível de curiosidade, 1.000 mililitros é a mesma coisa que 1 litro, tá bom? Mas não vai, isso aqui não vai ser útil para o nosso problema, porque está tudo girando em torno da unidade de medida mililitros. Tá? Mas é só a nível de curiosidade. Então, 2.000 mililitros corresponde à quantidade toda, né, o que ela comprou. Ela utilizou 2/5. Então, isso aqui tudo representa 5/5, que é o todo. E ela tirou 2/5 disso. Então, a gente tem essa medida aqui é o todo. Como é que a gente vai descobrir a medida de 2/5? Basta a gente multiplicar por 2/5. Né? O todo por 2/5 que a gente vai descobrir. Né? Ou a gente poderia fazer uma outra forma que eu vou explicar depois no final. Tá? Então, multiplicando aqui, vai ficar 2.000 vezes 2 dá 4.000. Dividido por 5, nós vamos ter 800 mililitros. Tá bom? A outra forma de fazer isso seria o seguinte:
Se a medida total vale 5 partes de 5, né, que é o todo, então para eu saber quanto é que vale uma parte só, eu divido por 5. Tá? 2.000 dividido por 5, isso aqui vai dar 400, tá? 400 mililitros. Essa medida 400 mililitros equivale a 1/5. Tá? Então, para eu saber quanto é que vale 2/5, basta eu somar mais uma dessa medida aqui. Tá? Então vai ficar 400 mais 400 é igual a 800 mililitros. Resposta, letra B. A próxima questão é uma questão de porcentagem. A porcentagem não é tão complicada também não, porque a porcentagem nada mais é do que uma fração. Tá? Mas vamos ler aqui o enunciado. Carla está lendo um livro de 240 páginas. Ela já leu 75% do total de páginas desse livro. Quantas páginas ao todo Carla já leu desse livro? Então vamos lá. Eu disse que porcentagem é uma fração. Tá? Então, porcentagem é uma fração. Como assim fração? Esse símbolo aqui, ó, de porcentagem quer dizer o quê? Que o número que está ligado a ele está dividido por 100. Tá? Então isso aqui é a mesma coisa que divisão por 100. Então, os 75% que ela já leu representa assim, pode ser representado dessa maneira. 75 dividido por 100. Tá? Isso aqui é a mesma coisa que 75%. Toda vez que você vê esse símbolo aqui, você vir esse símbolo, você sabe que aquele número que está junto com esse símbolo está sendo dividido por 100. Então, se ela leu 240 páginas, aliás, o livro tem 240 páginas e ela já leu 75%, lembra do exercício anterior? Basta multiplicar 240 por 75 e depois dividir por 100, tá bom? Depois eu falo uma outra forma de fazer isso aqui. Então vamos lá, vamos multiplicar 240 por 75. Dá 18.000. E agora eu divido isso aqui por 100. Então divisão por 100, divisão por 10, divisão por 1.000, basta eu cortar a quantidade de zeros do denominador. Então, Carla leu 180 páginas até o momento. Tá? Uma resposta letra D. A outra forma de fazer isso, como eu comentei no início, é o seguinte. 75 dividido por 100 vai dar 0,75. Então, a outra forma de eu fazer isso era multiplicar 240 vezes 0,75. Vocês podem fazer essa continha e vai dar 180 também. Tá bom? Então, não se esqueçam dessa dica. Esse símbolo significa divisão por 100. Então, qualquer número que esteja ao lado desse símbolo, você pode escrever ele em forma de fração desse jeito aqui. É o número dividido por 100. Tá? Próximo exercício, ele tem esse diagrama aqui, o trajeto dentro de uma malha quadriculada. Tá bom? Então vamos lá. Túlio fez o trajeto representado na malha quadriculada abaixo durante um treino de ciclismo. Então os pontos M, N, O, P, Q e R destacados representam os pontos em que Túlio mudou de direção nesse trajeto. Então vamos lá. Ponto M, ponto N, deixa eu mudar de cor aqui. Então ponto M, ponto N, ponto O, ponto P, ponto Q e ponto R são pontos em que ele mudou de direção. Então ele veio aqui, no início do trajeto, veio passeando, chegou no ponto M, ele mudou de direção, no N também, no O, até chegar ao final do trajeto. Aí a pergunta que fica é a seguinte: em quais desses pontos, a mudança de direção feita por Túlio corresponde a um ângulo reto? Ângulo reto. Tá? O que é ângulo reto? Ângulo de 90 graus. Tá? Então nós temos vários aqui.
Esse foi o motivo desse exercício, né, do trajeto estar numa malha quadriculada. Por quê? Porque essa malha quadriculada, esses quadradinhos pequenos aqui, o ângulo formado entre eles é 90 graus em todos os 4 cantos, tá bom? Então isso já aqui facilita para que na hora que nós estivermos analisando o trajeto, através do desenho da malha quadriculada, a gente identifique as mudanças que correspondem a ângulo reto, tá bom? Então vocês podem ver que as duas únicas posições em que há essa mudança que corresponde ao ângulo reto é o ponto N e o ponto A. As outras, ou o ângulo é obtuso, né, ou é agudo. Aqui obtuso e aqui agudo. Tá? Então esses dois aqui, ângulo reto. Então basta a gente procurar essa alternativa, é a alternativa C, N e O. Tá ok? Próximo exercício diz assim: Luzia foi ao supermercado de seu bairro fazer compras e para isso levou R$ 57,80 em sua carteira. Essas compras totalizaram R$ 48,94. Qual foi a quantia em reais que restou na carteira de Luzia após o pagamento dessas compras? Então, isso aqui é um problema bem simples, uma questão bem simples de subtração. Quando ela foi ao supermercado, ela possuía 57,80, gastou 48,94, ela quer saber quanto que restou na carteira. Então, 57,80. Agora, cuidado na hora de posicionar o segundo número, alinha as duas vírgulas, uma embaixo da outra, que aí você não erra o posicionamento desses números, tá bom? Então, 48,94, tá bom? Então, uma subtração desse jeito é bem semelhante à subtração que a gente faz no número que não tem vírgula, no número que não é decimal. A gente vai fazendo exatamente do mesmo jeito. 0 menos 4 não posso, então eu pego emprestado 1. Tá? Então, fica 10 menos 4 dá 6. O próximo, 7 menos 9 não dá, então eu pego emprestado 1. Adiciono ao 7, fica 17 menos 9 dá 8. Repito a vírgula. 6 menos 8 não dá, então eu peço emprestado 1 do 5. Adiciono ao 6. 16 menos 8 dá 8. E 4 menos 4 dá 0. Pronto, está aqui o dinheiro, né, a quantia que restou na carteira de Luzia. Então a resposta, letra A. O próximo exercício diz o seguinte: Thaís vende por R$ 8,00 cada pacote de biscoito que produz. Certa semana ela anotou as quantidades de pacotes de biscoitos que vendeu em cada dia dessa semana e apresentou essas quantidades em um gráfico conforme demonstrado abaixo. Então aqui nós temos um gráfico de colunas, tá? Um gráfico de colunas. Deixa eu só apagar esse gráfico aqui que eu fui juntando uma letra na outra. Gráfico de colunas, tá? Ficou mais bonitinho agora. E aí, cada coluna dessa representa uma quantidade de pacotes vendidos. Então, a pergunta é, de acordo com esse gráfico, quantos reais ao todo Thaís arrecadou com as vendas desses pacotes de biscoito na sexta e no sábado? Então, não é a semana toda. Aqui, o gráfico que ela fez foi da semana toda, só que a pergunta é apenas na sexta e no sábado. Então, para a gente identificar quantos pacotes foram vendidos, é só dar uma olhada lá no topo da coluna. Essa linha pontilhada vai representar uma quantidade. 24 na sexta-feira. Então, 24, isso aqui são a quantidade de pacotes vendidos, vezes 8, que é cada pacote. Tá bom? Então, dá 8 vezes 4 dá 32. Vai 3. Vão 3. 8 vezes 2, 16. E 3, 19. Tá? Isso aqui é na sexta-feira. Agora vamos ver no sábado. Fazer a mesma coisa, vamos olhar no topo da coluna, e aí essa linha vai indicar a quantidade vendida no sábado, que foram 20. Então, 20 pacotes no sábado, vezes 8, que vai dar 160. Então, agora basta somar as duas.
192 mais 160 vai dar 2, 9 mais 6, 15, vai 1, 1 mais 1 dá 3, 352, resposta letra C. Próximo exercício diz o seguinte: observe o número racional apresentado no quadro abaixo, 23 quintos. Qual é a representação desse decimal, né, a representação decimal desse número? Então vamos lá. O número racional, só para lembrar, o número racional, cujo símbolo é um Q maiúsculo, ele pode ser representado na forma de fração, desde que o B, que é o denominador, seja diferente de zero. Então está aqui 23 quintos. Tá? Então vamos fazer a divisão e identificar nas respostas qual é a resposta correta para aquela divisão. Então o algoritmo da divisão, como a gente monta, né? Então aqui, ó, 23 vai ser, que é o numerador da fração, vai ser o dividendo. Tá? Vou colocar aqui até aproveitar, né, essa questão para relembrar algumas coisas. Então isso aqui vai ser o dividendo. Tá? E aí nós vamos montar o desenhozinho da divisão. Aqui nós vamos ter o denominador, que vai ser o divisor. Tá? O divisor. Aqui nessa parte aqui de baixo, nós vamos ter o quociente. E depois, nessa região aqui, tá, embaixo ali do 23, nós vamos montar os resultados da divisão e vai chegar no final, nós vamos ter o resto. Tá bom? Então vamos lá. 5 dividido por 23, não tem, na tabuada do 5 não tem nenhum número que dê direto multiplicado por 5 que dê 23, mas tem o 4 que multiplicado pelo 5 dá 20. Então vamos lá. 4 vezes 5 dá 20, então sobra 3. O 3 eu não consigo dividir pelo 5, então eu coloco um 0 e boto uma vírgula, porque eu acrescentei o 0. Na tabuada de 5 tem o 6, que multiplicado por 5 dá 30, tá bom? Então aqui vai dar 0, esse aqui vai ser o nosso resto, então eu vou trazer isso aqui para baixo, tá? Então aqui para baixo, isso aqui vai ser o nosso quociente, vou deixar ele aqui pertinho, tá? Então tá aqui, ó, nosso quociente 4,6, resto 0, dividendo é o 23, divisor o 5. Então aqui em cima, na fração, o 23 aqui, ele é o numerador, e o 5, o denominador. Tá bom? Então a resposta para o nosso problema está aqui na letra B, 460. Aqui a gente pode deixar a representação 4,6 ou 4,60, porque o 6 lá, o 0, depois, quando não tem nenhum número após ele, a gente pode deixar de representá-lo. Tá bom? Então a resposta é a letra B. A próxima questão diz o seguinte: Mariana comprou uma caixa de presente cuja tampa tem o formato de um polígono regular, como representado na figura. Então tá aqui, ó, um polígono que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados, tá bom? Então um polígono com 8 lados, ele é chamado de octógono. Vocês já devem ter ouvido falar bastante desse octógono, que ele tem o formato semelhante daquelas arenas que os lutadores disputam as lutas de MMA, tá? Octógono. Então vamos lá. E cada lado desse octógono tem 5 centímetros. Mariana enfeitou a tampa dessa caixa com uma fita de cetim colada em todo o seu contorno. Então a pergunta é: quantos centímetros de comprimento no mínimo tem essa fita de cetim que Mariana utilizou para enfeitar a tampa dessa caixa? Então se a Mariana enfeitou a tampa da caixa com uma fita colada em todo o seu contorno, então está aqui, ó, em todo o contorno, né, bem colada, então nós estamos tratando de
Perímetro. Tá bom? Perímetro é a linha que circunda a figura geométrica. Tá? Então não confundir com área. A área é essa região interna. Tá? Região interna toda. Perímetro é só a linha de fora que circunda, que faz parte dos limites da figura geométrica. Então, tem uma maneira trabalhosa de fazer isso e uma maneira mais fácil. A maneira trabalhosa é o quê? Nós temos 8 lados, vou somar aqui, ó. 5 mais 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 5, tá? E aí vai dar 40, tá bom? Perímetro 40 centímetros. Ou a maneira mais fácil, eu tenho 8 lados, um dos lados mede 5, 5 vezes 8, 40, tá? Então, resposta letra D de dado. A próxima questão diz o seguinte: Juliana desenhou em seu caderno um polígono de 6 lados. Qual é o nome desse polígono que Juliana desenhou? Então, nós vamos ver aqui, olha. 6 tem um prefixo que dá... a gente já vai ver, tá? Só que eu vou aproveitar a questão para falar sobre os outros 3, que tem apenas uma resposta certa. Então, é assim, ó. Vou pegar aqui a palavra polígono. Tá bom? Então, essa palavra ela é dividida em duas. Tem o poli, que é o prefixo, e tem o gono, que é o sufixo aqui, a parte de trás. Tá? Então, esse gono significa ângulo, ângulos, tá bom? E poli significa muitos. Então, essa palavra polígono ela é usada para identificar uma figura geométrica que tem bastante lados. Tá? E aí, só que esse polígono, eu identifiquei, eu disse, né, ou melhor, a questão disse que tem 6 lados. Então, vamos lá. A letra D, triângulo. Triângulo tem 3 lados. Tá? Quadrilátero, essa palavrinha quadri aqui, ó, significa 4. 4 lados. Deixa eu apagar aqui para ficar igual ao outro. 4 lados. Pentágono. Penta quer dizer 5. 5 o quê? 5 lados. Tá bom? Ou 5 ângulos aqui, né? Porque eles misturaram triângulo com quadrilátero. Tá? Então aqui, ó, é porque na realidade ângulo, triângulo tem 3 ângulos, mas essa figura também tem 3 lados, tá? E, por último, é a figura a resposta que a gente quer, hexa, tá? Então, 6, a palavra que, o prefixo que diz que indica 6 é o hexa, tá? Se fosse 7, seria hepta, 8, octa, tá? E assim por diante. Bom, então a resposta aqui para a nossa pergunta é a letra A, porque hexa é um prefixo que indica 6 lados. Tá bom? O próximo exercício diz o seguinte: Ana gosta muito de ler e certo dia comprou 3 livros que estavam em promoção, pagando o mesmo valor em cada um deles. Isso é importante. Ela gastou no total R$ 33,27 com a compra desses livros. A pergunta é, qual foi o preço em reais de cada um desses livros comprados por Ana nesse dia? Então, é um problema simples de divisão. Vamos dividir 33,27 por 3, já que o exercício diz que o valor é o mesmo para cada um deles. Tá? Então vamos lá. Vamos primeiro imaginar que não tem vírgula, vamos fazer a divisão e depois a gente coloca a quantidade de casas decimais no nosso quociente. Tá? Então primeiro aqui vamos abaixar o 3. 1 vezes 3 dá 3. Então, 3 menos 3 dá 0. Abaixo 3. 1 de novo. Né? 3 vezes 3 dá 3. Dá 0. Agora eu abaixo o 2. O 2 dá para dividir pelo 3? Não. Então eu vou baixar o próximo, só que para isso eu tenho que colocar um zerinho aqui, já que o 2 não tinha como eu dividir por 3. 27 por 3 dá, tem um valor, que é o 9. 9 vezes 3 dá
27. Então a gente aqui encontra o resto zero e a gente pode parar de fazer a divisão. E agora resta a gente colocar a vírgula. Então nós temos uma, duas casas decimais, uma, duas, está aqui o nosso número, R$ 11,09 cada um. Resposta letra A. O próximo exercício diz o seguinte: o professor Rogério promoveu uma pesquisa para saber qual esporte os alunos preferem praticar na aula de educação física. Nessa pesquisa, ele considerou as respostas dos meninos e das meninas separadamente. Observe o resultado dessa pesquisa no gráfico abaixo. Então tem aqui o gráfico, esporte favorito dos alunos, tem aqui no eixo vertical a quantidade de alunos, no eixo horizontal o tipo de esporte. E aqui nós temos indicando com essa cor um cinza mais claro meninas e o cinza mais escuro meninos. Um gráfico de colunas, tá? Gráfico de coluna. E aí a pergunta é, qual elemento do gráfico indica que os dados estão divididos em meninas e meninos? Tá? Então, se vocês olharem, onde está indicado que tem meninos e meninas é aqui. E esse retângulo aqui, ele tem um nome, que é a legenda. Tá? Então, a letra A, título, é isso aqui, é o título. Título, esporte favorito dos alunos. Tá bom? A fonte não tem aqui, mas deveria ser o Departamento de Educação Física da escola, tá? Que é o professor que estava promovendo a pesquisa. Então, para a aula de Educação Física. E seria a fonte. E o eixo são esses eixos aqui do plano. O eixo horizontal, que é o tipo de esporte, e o eixo vertical, quantidade de alunos. Então, o que restou, que indica o que cada cor da coluna representa, é a legenda. Tá? Então, resposta letra B de bola. A próxima questão diz o seguinte: Marlon trabalha como taxista. Todos os dias antes de iniciar suas jornadas de trabalho, ele verifica a quantidade de combustível no tanque de seu táxi. Ao iniciar certo dia de trabalho, Marlon verificou que havia no tanque de seu carro 7/8 da capacidade total do tanque. Quando terminou esse dia de trabalho, mesmo sem abastecer seu carro, ele observou que sobrou ainda o equivalente a 2/5 da capacidade total do tanque. A quantidade de combustível que Marlon utilizou nesse dia de trabalho corresponde a que fração da capacidade total do tanque? Então vamos lá. Para eu saber a quantidade de combustível que Marlon utilizou, é eu pegar a quantidade, né, de quando ele começou o dia de trabalho e subtrair da quantidade que ele observou quando terminou o dia de trabalho. Tá? Nós temos uma operação de frações em que os denominadores são diferentes. Então, para que a gente possa fazer essa operação, nós vamos ter que igualar os denominadores. Para isso, a gente vai usar o MMC. Então, MMC entre 8 e 5. Vamos lá. Já adianto que é 40, mas eu vou fazer aqui para mostrar para vocês como é que é. Tá? Então, a gente lista os dois números e vamos fazer a fatoração numérica dos dois ao mesmo tempo. Então, 2 primeiro, 2 dividido por 8 dá 4, o 5 eu não posso, então eu repito. Posso dividir por 2 mais uma vez, 4 dividido por 2 dá 2, o 5 continua não podendo dividir por 2, eu repito. Posso dividir mais uma vez por 2, 2 dividido por 2 dá 1, e o 5 eu repito. Agora eu não tenho mais nenhum número que dê para dividir por 2, eu passo para o próximo, que é o 3, não tenho o número que é divisível por 3, o próximo número é o 5. Então, 1 eu repito, 5 dividido por 5 dá 1, então aqui eu paro, né, não tem mais como prosseguir, e aí eu parei aqui, basta multiplicar todos esses fatores primos para poder encontrar o MMC. Então, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 5, 40. Opa, 50 não. 40, tá bom? Então, 40 vai ser o meu novo denominador, tá? Só que agora
eu preciso das frações equivalentes dos 7/8 e do 2/5, agora novo denominador. Então vamos lá. O 8, né, eu passei para 40. Então, qual o número que multiplicado ao 8 dá 40? Eu tive que fazer por 5. Multiplico 8 por 5, vai dar 40. Então, para encontrar a fração equivalente a 7/8, eu tenho que multiplicar também o 7 por 5. Aqui vai dar 35. Tá? E agora, o próximo, né, eu preciso encontrar a fração equivalente de 2/5, eu passei de 5 para 40, então eu multipliquei por 8, porque 8 vezes 5 dá 40, então eu vou ter que fazer a mesma coisa com o 2. Eu vou multiplicar por 8. Então 8 vezes 2 dá 16, tá bom? Então agora eu vou deixar com a cor verde para vocês saberem de onde que veio cada um desses novos valores. Então eu tenho ali as novas frações, as frações equivalentes, e agora, como elas estão com o mesmo denominador, eu tenho condições de fazer a divisão, tá bom? Então aqui vai dar 35 menos 16, vai dar 19. 19... Ô, gente, 40 não, você tem que me avisar. Brincadeira. Então, 19,40. Tá? Então, 19,40, não sei de onde, nem onde surgiu 45, porque não tem nenhum número aqui. Tá? Então, denominador 40, 35 menos 16 igual a 19. Então, a resposta correta, letra C. Tá bom, gente? Então, é sempre importante ter essa preocupação quando nós estamos fazendo operações de soma e subtração de frações que não têm o mesmo denominador. A próxima questão diz o seguinte: para compor um cartaz, André fez 3 recortes iguais de cartolina. O formato de cada recorte é destacado de cinza e suas dimensões estão apresentadas na malha quadriculada abaixo. Quantos centímetros quadrados de cartolina, no mínimo, André utilizou para fazer esses 3 recortes? Tá? Então vamos lá. Aqui nós podemos utilizar as medidas da malha quadriculada, 1 centímetro por 1 centímetro, para fazer o cálculo da nossa área. Como que a gente faria isso? Vamos analisar só esse quadradinho aqui, ó. Tá? Então esse quadradinho, ele tem 1 por 1 centímetro, tá bom? Então como é que é a área de um quadradinho? A área é igual a lado vezes lado. Tá? Então 1 vezes 1 é igual a 1 centímetro quadrado. Então 1 centímetro quadrado é a área de um quadradinho. Então a gente pode contar quantos quadradinhos cheios nós temos nessa figura. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então são 10 quadradinhos correspondendo a 10 centímetros quadrados, tá bom? São os quadradinhos cheios. E eu tenho esse aqui, ó, e esse que corresponde à metade de um desses quadradinhos pequenos. Então, se eu juntar esse quadrado com essa metade com essa metade, dá mais um quadradinho, tá? Então, mais 1 centímetro quadrado. Então, na realidade, essa figura cinza tem 11 centímetros quadrados. Só que ele fez 3 recortes. Tá? Então, ele obteve 3 figuras dessa. Tá bom? Então, eu multiplico por 3, que vai dar 33 centímetros quadrados. Resposta, letra A. A próxima questão diz o seguinte: Camilo é pedreiro e utilizou 1.078 ladrilhos para revestir a área externa de uma casa. Ele revestiu 5/11 dessa área no primeiro dia da obra e o restante no segundo dia. Quantos ladrilhos Camilo utilizou para revestir essa área externa no segundo dia da obra? Então ele usou 1.078 para revestir a área toda externa da casa. Só que ele usou 5/11 dessa quantidade no primeiro dia. Tá? Então a gente calcula aqui quanto que ele usou no primeiro dia, e aí basta subtrair do total para achar o quanto que ele gastou no segundo dia. Então como é que nós vamos fazer aqui?
Duas maneiras. Ou a gente multiplica 1078 por 5 e divide por 11, ou a gente pega o 1078 divide por 11 e multiplica por 5. Na realidade, são só caminhos para chegar no mesmo lugar, tá bom? Então, eu vou fazer a multiplicação de 1078 por 5, vai dar 40, 5 vezes 8, sobe 4, 5 vezes 7, 35 e 4, 39, vão 3, 5 vezes 0, 0, e 3 é o próprio 3, depois 5. Então, 5.390 dividido por 11. Então, agora eu vou aproveitar aqui os 5.390 e dividir por 11. Tá? Então, vamos abaixar o 53. 5 não vai dar, que é 55. 55 é maior que 53, então vou botar 4. Então, aqui vai dar 44. Vamos subtrair. Isso aqui vai dar 9. Tá? Abaixo o outro 9. 99 por 11 vai dar 9. Então dá 99 aqui, sobra 0. Só que ainda tem mais um 0 aqui, abaixo o 0 e acrescento 0 no quociente. Então o resto 0, divisão exata. Então isso aqui foi, esse resultado dá 490. Isso representa o quê? O que ele usou no primeiro dia. Tá? Então, basta eu pegar esse 490 e subtrair do total, que eu vou achar quanto que eu usei, quanto que o Camilo usou no segundo dia. Então 8 menos 0 dá 8. 7 não dá para subtrair do 9, então pego 1 aqui, tá? Dá 17, aqui dá 8, 9 menos 4 dá 5. Tá? Então esse aqui é o resultado do total no segundo dia. Resposta letra C. Próximo exercício diz o seguinte: a localização das vagas de um estacionamento são indicadas pelos números das fileiras verticais e a letra das fileiras horizontais, conforme representado abaixo. Então nós temos um esquema aqui, que é tipo um mapa, um plano cartesiano, em que a fileira vertical, né, vou apagar essa setinha aqui, aí. Então a fileira vertical, que é essa daqui, tem umas letras, e aqui a parte horizontal, com os números. Então, eu tenho condições de saber a localização de cada um dos carros, basta eu unir o número com uma determinada letra. Então, esse carro aqui, que eu estou marcando em vermelho, ele tem a coordenada 1K. Tá? 1 horizontal e K vertical. Tá? Então, na união desses dois, está aqui o meu ponto 1K. Então, o que ele está perguntando? Nesse estacionamento, a localização da vaga número 22 possui que coordenadas? Então, vamos lá. Vou fazer a mesma coisa do nosso exemplo. Número 6, tá? E linha J. Tá bom? Então, aqui, resposta letra D. A próxima questão diz o seguinte: João leu um livro com 816 páginas, lendo o mesmo número de páginas por dia. Então, ele leu o livro em 8 dias. Quantas páginas desse livro João leu por dia? Se o livro tem 816 páginas, ele leu em 8 dias, ele leu o mesmo número de páginas por dia, basta eu dividir 816 por 8, tá bom? Então, 8 dividido por 8 dá 1, aqui dá 8, sobra 0, abaixo 1. 1 não dá para dividir por 8, então eu coloco um 0 e abaixo o próximo, 6. 16 dividido por 8 dá 2. 2 vezes 8 dá 16, resto 0. Então ele leu o livro em 8 dias, 102 páginas por dia. Tá? Próxima questão diz o seguinte: Cristina participou de uma competição na qual correu 15 quilômetros. Quantos metros correu ao todo nessa competição? Então é uma questão só de mudança de
unidade de medida. Tá? Então, 1 quilômetro corresponde a 1.000 metros. Tá bom? Então, 15 quilômetros corresponde a uma quantidade que eu ainda não sei. Então, basta eu fazer uma multiplicação cruzada aqui. Tá? Isso aqui é uma regra de 3 simples. Tá bom? Então, vamos lá. 1 vezes x, né? 1 vezes x é igual a 15 vezes 1. Então, x é igual a 15, né, vezes 1, vezes 1.000. 15.000 metros. Tá bom? Então, 15.000 metros, letra D de dado. A próxima questão diz o seguinte: Beatriz foi até uma doceira famosa da sua cidade encomendar alguns doces para sua festa de aniversário. Ela encomendou 2 centos de brigadeiro, 1 cento de bombom, meio cento de trufas e meio cento de mini bolinhos. A doceira apresentou a seguinte tabela de preços. Então está aqui a tabela de preços. E a pergunta é: quanto Beatriz pagará por sua encomenda, pela sua encomenda? Então vamos lá. Aqui nós temos todas as medidas estão relacionadas a cento. Né? Cento equivale a 100 unidades. Tá bom? Meio cento, metade de 100, 50 unidades. Então agora, sabendo disso, de posse dessa informação, então vamos ver aqui, ó, 2 centos de brigadeiro dá 200. Né? Então o preço por 100% dá 70, eu tenho 200, então 70 vezes 2 é igual a 140. 2 centos de brigadeiro, 1 cento de bombom, que é o próprio 80, meio cento de trufas, meio cento é 50, que é a metade, então 100 dividido por 2, 100 dividido por 2 é igual a 50, e meio cento de mini bolinhos. Então dá 120 dividido por 2, que é igual a 60. Agora basta somar isso aqui tudo. Aqui dá 0, aqui 4 mais 8 dá 12, 12 mais 5 dá 17, 17 mais 6 dá 23, com 2, 2 mais 1, 3. Então, a despesa dela foi R$ 330, resposta letra A. A próxima questão diz o seguinte: Ângela procurava uma embalagem e encontrou as caixas abaixo à venda em uma loja de embalagens. Nessa loja, as caixas são vendidas desmontadas. Então, Ângela escolheu a caixa que tinha o formato da figura abaixo. É isso aqui. Tá? Então, a partir dessa figura, qual é a caixa que Ângela escolheu? Isso aqui está bem simples. Tá? Basta ver aqui, ó, qual a caixa que tem dois círculos, um em cima e um embaixo. Então, só resta 3. Isso aqui é um pentágono, isso aqui é de forma retangular, e essa aqui é um formato de um D. Né? Tem uma parte retangular à esquerda, e a frente e o verso tem esse formato aqui. Ó, tá bom? Então, essa aqui é bem tranquila. A única caixa que tem um círculo na parte superior e um círculo na parte inferior, correspondente a ela desmontada, é essa caixa número 3. Resposta letra C. A próxima questão diz o seguinte: Marcos foi artilheiro de um campeonato de futebol. Nesse campeonato, dos 35 gols marcados por seu time, 28 foram feitos por Marcos. Qual é a razão entre o número de gols marcados por Marcos e o número de gols marcados pelo seu time nesse campeonato? Então, é uma questão de razão, mas ela é bem simples. A razão. O que é razão? Razão é uma fração. Razão é a mesma coisa que uma fração. E aqui o próprio enunciado já está dizendo como é que eu vou montar essa fração. Tá bom? Então vou botar aqui o símbolo de fração. E aí vem dizendo assim, ó, é a razão entre o número de gols marcados por Marcos. 28 foram feitos por ele. Então 28 e o número de gols marcados pelo time, que foram 35. Está aqui a fração montada. Então a resposta, letra B de bola. Tá bom?
Então aqui, gols marcados por Marcos, e aqui gols feitos pelo time. Tá bom? A próxima questão diz o seguinte: na escola onde Márcio estuda em cada disciplina, são aplicadas 2 provas por bimestre, cada uma valendo 10 pontos. As notas de Márcio nas disciplinas de português, ciência, história e matemática no terceiro bimestre de 2015 estão apresentadas na tabela abaixo. Então está aqui, cada linha representa as notas das provas, né, de cada uma das provas. De acordo com essa tabela, em qual dessas disciplinas Márcio obteve a maior pontuação nas provas desse bimestre? Então, simples. Aqui basta a gente somar. Português, 6 mais 8 dá 14. Ciências, 8 mais 9, 17. História, 9 mais 6 dá 15. E matemática, 8 mais 8 dá 16. Então, a disciplina que ele obteve a maior pontuação foi Ciências, com 17 pontos. Resposta letra A. A próxima questão diz o seguinte: qual das frações abaixo é equivalente a 32/44? Tá bom? Então vamos pegar o que é uma fração equivalente. Fração equivalente, é uma outra fração ou frações cuja divisão é a mesma, né, o resultado da divisão, né? Deixa eu apagar isso aqui e escrever isso melhor. É uma outra fração cujo resultado da divisão dará o mesmo valor da original. Tá? Então, como é que isso pode acontecer? Ou eu encontro a minha fração equivalente simplificando, tá? E aí ela vai ser, aí como está simplificando, ela vai ser, os valores vão ser menores do que a da original, ou a gente pega por múltiplos. Então o valor aqui vai ser maior, tá? Então vamos lá, nossa fração original é 32/44, tá bom? Então nós temos ali, olha, 3 frações, essa aqui a A, a C e a D, cujos denominadores são maiores do que 44 e uma que o denominador é menor, tá bom? Então eu vou fazer primeiro aqui, ó, a letra B para ver se ela é a certa ou não, porque é a única que está com um denominador menor. Se ela for a certa, as outras estão erradas, a gente elimina, a gente ganha tempo, tá? É dessa forma que a gente encara questões de múltipla escolha numa prova, num concurso. Então vamos lá. Vamos comparar com a fração da B, 18/22. Então verifiquem aqui o denominador. De 44 diminuiu para 22. Então o que aconteceu? Por 44 virar 22, eu tenho que dividir por 2 o 44. Então 44 dividido por 2 dá 22. Será que 32 dividido por 2 vai dar 18? Não. Se vocês fizerem 32 dividido por 2 dá 16. Então isso daqui a gente já pode descartar. Tá? Agora a gente vai ver as próximas. A próxima ali vai ser 88/64. Tá bom? Aqui a gente já poderia descartar essa também, por quê?
Porque a fração original, o numerador é menor que o denominador. Tá? E essa aqui não, o numerador é maior que o denominador, não tem nem como ser. Né? Porque lembra que a equivalente, simplificando ou fazendo pelo múltiplo, tornando ela maior, os números que a gente multiplica ou divide, o denominador tem que ser igual ao número que a gente multiplica ou divide o numerador. Então isso aqui a gente já pode descartar, nem precisa nem perder tempo fazendo cálculo. Bom? A próxima seria o 96.132. Então aqui, como são valores maiores, então eu vou dar uma olhada aqui. Qual é o valor que eu tenho que multiplicar o 44 para dar 132? Tá? Então vamos fazer o cálculozinho aqui. Ó. 132 dividido por 44. Então aqui vai dar, se eu multiplicar por 3, vai dar 3 vezes 4, 12, vai 1, 3 vezes 4, 12, 1, 13, resto 0. Então multiplicando por 3 o 44, vai dar 132. Será que se eu multiplicar o 32 por 3 também vai dar 96? Vamos fazer a conta aqui. 32 vezes 3 vai dar 6, vai dar 96. Tá? Então essa aqui seria a nossa resposta correta. Tá? Vou fazer só a do 120, só para vocês ficarem com isso bem fixado na mente de vocês, tá bom? Então vamos lá. A fração original, 32,44, eu vou verificar se ela é equivalente da 80 por 120. Então vamos lá. Existe um número que eu multiplico 44 que vai dar 120? Vamos ver aqui nesse canto aqui, ó. Vou abrir uma janela de cálculo aqui bem no meio, tá bom? Vou botar até com outra cor aqui para não confundir. Então vamos lá, 120 dividido por 44. Será que tem algum valor aqui que dê isso? Vamos multiplicar por 5. 5 vezes 4, 20. Não, 5 não dá. Dá 20, só que vai 2, vai dar 220. Então 5 não dá, tem que ser menos. 3, 2. 3 não dá também, ó. 3 vezes 4, 12, vai 1, dá 132. Não tem como a gente encontrar um valor fixo aqui para ele. Tá? Então vamos ver se vai dar quebrado. Multiplicar por 2. Vai dar 88. E aqui, né, 120 menos 88, vai dar 11. 2 e 11 menos 8 dá 3. Tá? 32 não dá para dividir por 44. Acrescenta um 0. 6, 7, dá 28, vão 2, dá 30. Tá? Aqui vai dar 1, e 10 menos 8 dá 2, 1 dá 12, e aqui dá 0. Aqui vai dar uma dízima, ó. 120 é o mesmo dividendo do início, isso aqui vai dar uma dízima, tá? Então, 80 dividido por 32, aqui vai dar 2, vai dar 64, então 10 menos 4 vai dar 6, 7 menos 6 dá 1, e aí 16 não dá para 32, mas 160 dá. Isso aqui vai dar 5, 2,5. Então, não dá. Eu tive que multiplicar por uma dízima aqui, 2,727, e aqui em cima por 2,5. Tá? Então, foi só para desencargo mesmo. A gente já tinha encontrado a resposta, que é o 96.132, letra C. Tá bom? Próxima questão diz o seguinte. José comprou 1,5 kg de açúcar. Com essa quantidade de açúcar, ele fez alguns bolinhos e ainda sobrou 0,8 kg de açúcar. A pergunta é, quantos quilogramas de açúcar José utilizou para fazer os bolos? Então aqui é uma questão simples também. Eu tenho uma quantidade José tem uma quantidade de açúcar, 1,5 kg, e gastou alguma quantidade para fazer um bolo e sobrou 0,8.
Então, para eu saber quanto que ele usou de açúcar, basta eu subtrair 1,5 do 0,8, tá bom? Aqui a gente faz como se fosse 15 menos 8, tá? Depois a gente coloca a vírgula, tá bom? Então, 5 não dá para diminuir 8, eu pego 1 emprestado, 15 por 8 dá 7, 0 menos 0 dá 0 e repito a vírgula dá 0,7. Tá? Se eu fosse diminuir 15 menos 8 dá 7, como aqui são números decimais, eu preciso tomar cuidado com a vírgula e com o zero. Tá? Então a resposta é a letra A. A próxima questão diz o seguinte: qual das figuras abaixo é um hexágono? Então, hexágono, prefixo hexa significa 6. Gono significa ângulo. Então, 6 ângulos. A figura A é um triângulo, tem 3. Né? 3 ângulos. A figura B tem 4 ângulos. A figura C tem 5. E a figura D tem 6. Tá? Então, essa aqui é o meu hexágono, resposta letra D. A última questão diz o seguinte: Marco registrou as posições de sua nova bicicleta em 2 momentos, como apresentado abaixo. Então, tem o primeiro momento e o segundo momento. A diferença vocês vão ver por esse pino aqui, ó, que é o que está representando a mudança. Nesse primeiro momento, o pino estava nessa posição. Depois que ele deu uma volta, o pino ficou parado nessa posição. Tá? Enquanto a bicicleta se movimenta para frente, a rota gira no sentido anti-horário. Tá? Sentido anti-horário, que é a mesma coisa que o movimento ao contrário dos ponteiros do relógio. Então, o ângulo referente ao giro do pino dessa bicicleta, no intervalo de 0 a 360, do primeiro até o segundo momento é... Então, olha só, por que ele colocou intervalo de 0 a 360? Porque um círculo, né, se eu partir daqui, que é o ponto 0, quando eu faço uma volta completa e volto ao ponto de origem, eu completei 360 graus, tá bom? Então, se o pino estava aqui, nessa posição, ele andou um pouco e parou aqui nessa posição, então o ângulo aqui, ó, o ângulo aqui, 90 graus, tá? É a posição que equivale a um quarto, né? A 1/4 de 360 graus, tá bom? Então a resposta é a letra B de bola, tá bom? Então é isso aí, terminamos essa correção comentário, espero que vocês tenham gostado e até a próxima, um grande abraço. Obrigado pela visita. Não se esqueça de curtir se gostou do vídeo e inscreva-se no canal. Até a próxima!